Eu tava pintando esse papelão aqui agora e acabei de pendurar a prancha decorativa ali na sala. Tive algumas memórias que eu quero deixar gravado. E aí, enquanto eu vou falando, vocês vão vendo aí um pouco do meu processo de pintura. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é: a arte ela não cria apenas imagens, ela preserva algumas memórias. Toda vez que eu começo uma pintura, eu não penso apenas nas cores, nas formas que eu vou seguir. O conceito da pintura, a ideia da pintura, ela não vem somente disso. Eu penso na história que me trouxe até aquela imagem, o que me levou a fazer aquilo, o que aconteceu até aquela imagem ficar pronta. Porque para mim a pintura ela nunca foi somente uma questão visual, estética, né? A pintura é uma forma de organizar as lembranças, os conceitos, as referências e de transformar as emoções em matéria, materializar aquela ideia, fazer aquela experiência do passado continuar existindo. E pintar em diferentes suportes é importante para mim, porque explorar novos suportes é uma forma de questionar, né? O consumo exagerado, é, a temporalidade daquele suporte, quanto tempo aquele suporte dura, quanto tempo aquela arte vai ficar existindo. Isso são vários questionamentos que, explorando novos suportes, você consegue. E essa prancha, ela nasce justamente assim. Antes de ser uma obra de arte, né, ela já carrega um significado. A prancha de surf, ela sempre foi um símbolo é, presente, pelo menos para mim que moro numa cidade de litoral, mesmo que não tão próximo da praia, mas é bem presente. Ela faz parte da paisagem que eu observava, que eu sempre observei, né, quando eu ia pra praia, pequeno, quando minha mãe me levava para trabalhar, que ela trabalhava às vezes em umas casas próximo da praia, e aí tinha aqueles carros que passavam com as pranchas, tinha um pessoal que guardava a prancha em casa, tinha pessoal que ficava com as roupas de surf pendurado na varanda, e isso, pô, sempre me tocou bastante, né? Isso sempre chegou até mim, me causando uma curiosidade legal. Hoje eu pego onda e tenho minha prancha e de vez em quando eu pego umas pranchas velhas para poder experimentar, né? E observando todo aquele ambiente, hoje eu percebo que aquilo me ensina bastante, né? Me ensina bastante coisa, influencia bastante na minha vida hoje em dia. Bem mais do que eu imaginava. Quando eu ia aprendendo a reparar os detalhes, né? Eu acho que foi bem nessa época que isso teve tanta influência na minha mente. As pessoas também caminhando na rua, as pessoas que caminham e usufruem daquele ambiente ali próximo da praia, né? Com roupas de banho e andando de bicicleta, de carro, enfim, pegando transporte, entrando no mercado, vivendo ali com roupa de banho e uma guardaria de prancha, às vezes, na frente do estabelecimento, com às vezes, às vezes até com pressa, né, saindo da praia para ir para o trabalho ou para ir fazer algum serviço. A arte ela tem esse poder curioso, né? Ela guarda a imagem durante anos
às vezes durante décadas, e quando chega o momento certo ela vai lá e encontra a materialidade. É por isso que essa prancha pintada faz essa diferença de trazer essa energia da praia para dentro de casa, ou para um letreiro, ou para uma varanda, né? Para onde quer que ela seja exposta ali, ela vai trazer essa energia de, de litoral, né? De você acabar ainda tá com o corpo com água salgada e vai tomar um banho, né, de água doce, ou se lava com a mangueira. Essa energia, o cheiro de praia. A pintura, ela começa bem antes do pincel, da tinta ali, do suporte que vai ser usado, né? Pintar começa através do olhar, né? Quando você se impressiona com algo, quando você junta as referências. É o olhar que constrói o repertório de um artista, né? De um artista visual, pelo menos. É o olhar que encontra a beleza, às vezes, nas coisas nem tão belas assim. E é dever do artista chamar a atenção da sociedade para aquelas coisas que ele mostra na sua obra. Talvez nas minhas pinturas isso seja um pouco intuitivo. Aí, então eu estava fazendo um cafezinho aí para dar um intervalo ali no meio do processo, né? Então, voltando, elas não procuram representar a minha pintura, ela não procura representar exatamente a realidade, né? Exatamente aquilo o que vi. Procura representar um sentimento. Existe uma diferença enorme entre mostrar uma praia e fazer alguém se sentir na praia, né? Um objeto, meu objetivo ele sempre foi o segundo, fazer com que o objeto carregue sentimentos, né? Por isso as cores tão intensas, os gestos, as pinceladas rápidas, as linhas não obedecem regras rígidas, acadêmicas. As manchas permanecem visíveis e o fundo do suporte também é nítido. Assim também acontece com o papelão. Isso faz com que a pintura pareça viva, né? Com que ela se transforme além do tempo, com a passagem do tempo. Eu quero que ela converse com a energia do momento que ela foi criada, e quando ela estiver antiga, ela pareça realmente antiga. Eu não busco a perfeição, eu busco a presença. A prancha também tem um significado especial, né? Ressignificar esse objeto também é algo interessante. A prancha ela nasceu para ficar na água, né? Ela foi criada para ter movimento. Transformando ela numa obra, ela continua carregando essa ideia de liberdade, mas de uma outra forma. Então, faz todo sentido para mim fazer esse tipo de pintura nesse tipo de suporte, porque apesar de transformar a ideia do objeto, ele ainda continua expressando uma ideia muito legal, que é essa ideia de liberdade, né? Agora ao invés de estar na água, ela percorre alguns outros caminhos, entra em umas casas, ocupa paredes, talvez em algum comércio ou residência. Ocupa paredes, transforma ambientes, dependente ali de onde esteja. Ela vai levar consigo um pouco daquela atmosfera do litoral, né? É como trazer um pedaço da praia para dentro de casa, para dentro do seu negócio, para dentro. E não apenas a praia física, mas também a praia que existe na memória, né? Naquela memória que você tem quando ia à praia na infância ou na adolescência, quando, né, as pessoas vão à praia, às vezes sozinhas, ou quando a gente observa a praia, né, nos seus detalhes mesmo.
Porque todos nós carregamos os lugares que nós visitamos, né? Que continuam dentro da gente, na nossa memória. Mesmo quando estamos bem distante deles. Eu acredito que esse seja um dos maiores poderes da arte, né? Falar de diferentes formas, com diferentes pessoas, um mesmo objeto falar de diferentes formas, com diferentes pessoas. Depois que essa pintura está pronta, ela deixa de ser apenas uma prancha, ela vai passar a carregar uma história. A minha história e a história de quem observa. Porque a arte, ela encontra olhares, né? Cada pessoa vê algo diferente. Algumas pessoas percebem as cores, outras percebem as formas, outras percebem o suporte, outras percebem o artista, o preço daquela obra, enfim. Alguns veem em movimento, outros veem em calma. Não existe uma resposta assim certa. Essa é justamente a beleza desse tipo de arte. Ela não carrega respostas, ela carrega perguntas, memórias, sentimentos. Se alguma cor fizer você recordar uma pessoa, alguma textura despertar uma memória, se a pintura assim a pintura terá cumprido o seu papel, né? De te trazer à memória algo, ou construir esse momento também. Construir esse momento é bem importante. Construir esse momento, construir memórias com essa obra de arte, né? Também é bem legal. Eu espero que de alguma forma essa obra ela leve a mesma sensação que aquelas pranchas despertavam em mim quando eu era criança, vendo as varandas, os carros, com prancha amarrada, as pessoas da praia, o horizonte, o vento, enfim. Se isso ocorrer, isso a obra terá cumprido seu papel.